Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma das nossas reuniões do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital do Pulmão Estadual. Hoje tenho o prazer de receber um velho amigo, Dr. Ciro Leite Mendes. Dr. Ciro Leite Mendes foi presidente da AMIB, é o coordenador da UTI do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, na Paraíba. E hoje nós vamos discutir um assunto de certa forma, um pouco negligenciado por todos nós, mas muito importante, que é a questão da lavagem das mãos. Contextualizando, nós não temos muita certeza de quando que as UTIs começaram, mas, de uma maneira geral, assume-se que a primeira ideia de um modelo UTI, onde os pacientes graves ficavam num local específico, perto da enfermagem, com vigilância 24 horas por dia, foi na Guerra da Crimeia, lá com a Florence Nightingale. E naquela época, ela, como era muito sistemática, fez uma avaliação do impacto de higienizar as mãos versus não, já que não era uma prática naquela época. E isso foi muito importante na redução da infecção de feridas nos soldados. Portanto, desde lá, a gente já tem evidência científica da importância disso. Mas, infelizmente, isso ainda é algo muito negligenciado na nossa prática diária. E temos conversado sobre esse assunto ultimamente. O Ciro entrou aí numa cruzada no tema, e isso eu acho que é importante, porque, com frequência, a gente fica assumindo que isso é um problema da CCIH, não é um problema nosso. Nós temos que trazer essa responsabilidade para nós. Ciro, obrigado aí por ter aceito o nosso convite, e a tela é sua. Adelon, obrigado a você pela oportunidade aí deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo? Ainda não. Não, que eu ainda não compartilhei. Agora eu acredito que sim. Perfeito. Sim. Muito bem. Eu que agradeço a oportunidade como diz você aí, de poder falar a respeito desse assunto que tem sido quase que uma obsessão minha nos últimos tempos aí, porque eu recebi um insight de que enquanto a gente não levar a sério esse problema e não resolver isso, tudo o resto é blá blá blá, é conversa fiada. Então eu adotei isso como uma missão mesmo de pregação e vou aí incorporar um pregador onde eu puder e onde tiver oportunidade para falar desse assunto e divulgar a importância disso e de como ele está sendo negligenciado e como a gente precisa mudar esse cenário. Eu vou dar uma contextualizada antes para vocês entenderem como é que eu me tornei interessado sobre esse assunto e recebi, digamos assim, essa iluminação divina, ou seja, lá de onde a respeito da importância desse tema. Depois da pandemia, a gente está voltando à normalidade e uma das atribuições que eu tinha me imposto anteriormente era rever os protocolos de assistência da minha UTI. E eu comecei pelo DSEPS, depois comecei a fazer o DPAV também concomitantemente e fui revisar a parte de prevenção de PAV. E nessa revisão, que foi relativamente extensa, eu procurei aí os métodos de prevenção mais prevalentes nos pacotes que a gente tem aí na literatura. E ao ver as diferentes intervenções que a gente usualmente faz para prevenir PAV, eu comecei a perceber que grande parte delas não tinha evidência suficiente para justificar todo o esforço, toda a preocupação que se tem em instituir esse tipo de intervenção. Começar, por exemplo, do tipo de balão, do tipo de tubo, que durante muito tempo foi uma coqueluche, tinha fotografiazinha de tubo com
tintura escorrendo, então se achava que aquilo ali poderia ser uma causa, obviamente, de pneumonia associada à ventilação, mas a feitura desses novos tipos de tubo, com novos materiais, novos formatos, não teve nenhum tipo de impacto onde eles foram testados e é uma intervenção que não serve para muita coisa. O próprio decúbito elevado é uma intervenção questionável, porque a única evidência que foi construída em relação a essa intervenção foi provado que os pacientes a 45 graus, eles sim a posição a 45 graus previne PAV. Mas só que ao testar, colocar os pacientes nessa posição, nas UTIs da vida real, sabe, a percentagem de pacientes que conseguia ficar nessa posição um tempo mínimo para poder que a intervenção fosse efetiva, quase nenhum. Então, é inalcançável. Aí, para não dizer que não fizemos nada, a gente, não, vamos fazer um meio quilo aí, vamos botar 15, 30 graus, 30 e poucos, mas isso é um achismo muito grande, não existe evidência nenhuma para justificar esse tipo de preocupação da nossa parte. E assim vai com as outras intervenções também, descontaminação seletiva, aspiração supraglótica, de todas elas, as que têm algum tipo de benefício ainda em relação à insuflação do balonete, porque do ponto de vista fisiopatológico não faz o menor sentido você pensar que um balonete desinsuflado protege mais do que um balonete insuflado, mas mesmo assim não tem evidências sólidas que confirmem isso. E as estratégias para descontinuação da ventilação pulmonar artificial, que na realidade previnem a duração aumentada da ventilação, mas nenhuma evidência confirma de que isso tem impacto em termos de prevenção de PAV. Então, o que resta mesmo, de uma maneira geral, de todas as intervenções, como a mais sólida do ponto de vista de evidências científicas acumuladas, é a higiene oral, que é menos do que a higiene das mãos, mas ainda assim tem bem mais evidências do que essas outras intervenções que eu citei, e a higiene das mãos, que é, de longe, a intervenção mais custo-efetiva que nós temos para prevenir não só pneumonia, mas todos os tipos de infecção associadas à assistência à saúde. Depois que eu refiz esse protocolo, eu fiquei com aquilo na cabeça. Um belo dia eu conversando com o Igor, e não, doutor, se vamos implantar isso, eu digo, Igor, sabe uma coisa? E foi exatamente aí que eu tomei minha decisão. Se eu tiver de perder meu tempo fazendo alguma coisa, eu vou perder esse tempo mudando esse cenário, mudando isso. É isso que a gente precisa mudar. E aí tomei isso como uma missão realmente, inclusive sugeri a Igor, que é o atual presidente da Sociedade Paraibana de Medicina Intensiva, que já que a gente ia fazer ações para melhorar esse cenário no hospital universitário, na UTI do hospital universitário, e isso estava mais ou menos se aproximando da semana da higienização das mãos, eu sugeri a ele que a gente fizesse uma campanha pela Sopam, também para aproveitar que seria o início da gestão dele à frente da Sopam, e aí nós tivemos a ideia de fazer essa campanha, que foi bem sucedida, nós conseguimos aí mobilizar bastante pessoas, mas nós não paramos por aí. Uma das intervenções previstas pela estratégia multimodal de prevenção de infecções, e particularmente no aumento da adesão à higiene das mãos preconizada pela Organização Mundial de Saúde, é você instituir uma estratégia de ensino e aprendizado e treinamento contínuo e capacitação para os profissionais, porque existem evidências de que há um grande desconhecimento em relação a esse problema, como eu particularmente, eu e Aderlon podemos constatar na vida real, na própria pele, um pouquinho mais adiante.
Então, eu programei uma aula, que é mais ou menos essa aula que eu vou apresentar para vocês, ou que eu estou apresentando para vocês hoje. E antes da aula, eu programei um pré-teste. A Organização Mundial de Saúde tem um questionário para um pré-teste também para essa aula. Na realidade, essa aula que eu vou apresentar para vocês é uma adaptação da aula que está no site da Organização Mundial de Saúde, para que seja usado exatamente no ensino e na capacitação dos profissionais de saúde. Eu só dei uma coloridazinha um pouquinho mais, né? Porque a aula da Organização Mundial de Saúde estava muito austera, eu achei que talvez merecesse um pouquinho mais de cores, aí coloquei umas figurinhas mais bonitinhas. Mas, essencialmente, é basicamente os mesmos slides, só que repaginados. E uma intervenção que eles preconizam, uma das ações que são preconizadas nessa estratégia multimodal é você realizar fazer essa apresentação para todos os profissionais da equipe multiprofissional e, antes disso, fazer um pré-teste. Eu vi o questionário da Organização Mundial de Saúde e achei muito longo. Eu digo, pô, o pessoal já não gosta de preencher questionário, teste online, né? E eu usar muito comprido não vai dar certo. Aí eu saí procurando e encontrei um questionário de 7 questões objetivas que é recomendado pelo Instituto de Melhoria da Saúde norte-americano, né, o IHI. E lá esse questionário é curto, relativamente rápido de ser respondido, e eu vou usar esse questionário. Traduzi, validei com alguns colegas que estavam disponíveis, e o questionário ficou com uma tradução aceitável, e eu apliquei para a minha equipe de saúde, que foram 65 profissionais, como vocês estão vendo aí, distribuídos. Tinham 4 residentes de medicina intensiva, 22 médicos, uma psicóloga, 2 farmacêuticas, 12 fisioterapeutas, 8 enfermeiros, um pouco menos do que a minha equipe de enfermagem, mas é mais ou menos isso. E 16 técnicos de enfermagem responderam ao questionário. E qual não foi minha surpresa quando eu fui verificar? Era um questionário online, eu tinha a oportunidade de acompanhar as respostas quase que em tempo real, e quando compilei as respostas, me deparei com esse gráfico que vocês estão vendo aqui. Em azul, isso corresponde aí ao número de respostas absolutas, né? Total de acertos absolutos, está aqui, para cada uma das 7 questões. E aqui em laranja, o percentual de acerto. Então, vocês reparam de cara que só 2 questões tiveram um percentual de acerto aceitável, né? Para profissionais de saúde que trabalham em uma unidade de terapia intensiva de um hospital de ensino, que foram essas questões 1 e 3. As 3 outras questões tiveram, em maior ou menor grau, um desempenho abaixo da crítica, menos que 50% de acerto. Uma outra sexta teve ainda um percentual ainda mais baixo, mas o que me deixou mais preocupado ainda foi essa 7ª questão aí, que teve, na minha amostra inicial, 3% de acerto. Eu caí para trás, né? Estou com um problema sério na minha vida. E aí eu imaginei, será que isso é um problema local? E aí comecei a divulgar o questionário, oportunamente eu falei com o Ederlon no outro dia, e externei para ele essa preocupação, eu digo, pô, Ederlon, rapaz, o negócio está ruim. Eu digo, bota a tua equipe para verificar isso, para saber se o problema é só nosso, ou se isso é uma coisa mais genérica. E aí o Ederlon conseguiu convencer alguns colegas, eu não me lembro mais exatamente quais os profissionais que foram envolvidos, e alguns deles, ou vários deles responderam, eu não me lembro exatamente o número, e qual não foi a nossa surpresa que essa amostra que foi do Ederlon aí no servidor replicou exatamente os mesmos resultados que eu tinha obtido com a minha equipe. E aí eu disse, bom, vou ampliar mais aí esse negócio porque isso precisa ser verificado. E aí nós
resolvemos fazer uma survey nacional de um dia para o outro, mobilizamos um bocado de gente, usei o mesmo formulário que eu tinha usado anteriormente, mas mesmo adaptado para essa survey aí nacional, e fizemos um esforço aí concentrado de uma semana e no final das contas nós conseguimos uma amostra de 1.945 questionários integralmente respondidos, quando somados aos meus 65 lá dão 1.010, é isso? 1.010 questionários, e o legal também é que envolveu, além daqueles profissionais iniciais que eu tinha envolvido na minha equipe, bastante médicos e outros profissionais também de enfermagem e também muito aluno, porque eu acho que isso também é uma coisa que deve ser chamada a atenção das instituições de ensino, porque tem que começar de lá, inclusive. Eu terminei mobilizando aí bastante alunos aí na nossa survey. O Ederlon foi fundamental, além de vários outros amigos aí que colaboraram no Brasil afora. E a gente conseguiu uma coisa difícil, que foi envolver todas as unidades da federação, todas, sem exceção. Não tem uma unidade que não tenha sido representada nessa amostra aí, e isso me deixou muito satisfeito com o nosso esforço. Mas o que foi mais assim impactante, além desse nosso sucesso aí em viabilizar esse survey em tão pouco tempo, foi o que nós encontramos. E eu acompanhei para e passo o que acontecia com as taxas de erro e acerto dessa amostra, que ia aumentando gradativamente, e à medida que essa amostra aumentava, eu ocasionalmente, periodicamente, verificava e comparava os gráficos com aquela minha amostra inicial dos meus profissionais, da minha equipe. E desde o começo nos chamou a atenção que parecia que eu estava copiando e colando os gráficos. Era uma coisa impressionante. E isso persistiu durante toda a realização da survey. Eu fiz isso quando tinha 150, fiz isso quando tinha 200 e tarará, 300, 400, blá, não mudava absolutamente nada. E esses gráficos aqui evidenciam isso. Essa amostra, vocês estão vendo do lado esquerdo da tela, é a minha amostra inicial, a minha equipe, né? Então, aqui é um gráfico de pizza mostrando o percentual de acerto e erro na questão 1, questão 2, e aqui é a amostra, aquela grande amostra lá dos 950 questionários final. E se a gente observar, não precisa nem fazer quase nenhuma ilação estatística aí para perceber que esses gráficos eles se sobrepõem de forma quase que precisa e idêntica. Então, quando eu coloco um gráfico em cima do outro, parece que eu copiei e colei, com variações muito discretas na quantidade de erros, mas a quantidade de acertos é praticamente idêntica, vocês podem ver. E isso aconteceu com a questão 1, com a questão 3, com a questão 4, com a questão 5, todas elas, inclusive aquela última lá, que eu jocosamente chamava da matadora, porque ninguém acertava, ela, no final, teve, do ponto de vista estatístico, o mesmo percentual de acerto que teve a minha equipe original, que foi lá de 3%, e nessa amostra maior foi de 2%. Ainda não teve significância estatística, então são equivalentes. Ou seja, o que é que a gente pode deduzir disso? É que o problema é generalizado, desconhecimento sobre esse assunto. E olha, eram questões que eu confesso que eu só vim ter um conhecimento um pouco mais profundo a respeito do que se perguntava lá nessas questões, que são coisas relativamente banais que todo mundo acha que sabe, mas na realidade não sabe. E eu tive facilidade em responder as questões porque eu estudei o assunto e me aprofundei. Então, eu digo, então as pessoas precisam fazer o mesmo, precisam parar de achar que entendem e sabem de uma coisa que elas não entendem, né?
Assim como o pobre precisa também se motivar, e isso tem que ser feito de forma contínua. Eu me deparei com essa frase aí, eu nunca tinha ouvido falar desse sujeito aí, Zig Ziglar, e ele diz o seguinte: as pessoas costumam dizer que a motivação não dura, nem o banho também, tampouco. Né? Por isso que a gente tem que tomar banho todo dia. A mesma coisa tem que ser feita em relação à higienização das mãos. É um trabalho contínuo que tem que ser encarado como uma obra inacabada e indefinidamente que tem que ser trabalhada. E por que esse assunto é tão importante? Porque ele se relaciona diretamente, e a gente vai ver mais à frente, que previne de forma eficiente uma coisa que é relacionada à nossa atuação, que é justamente as infecções relacionadas à assistência à saúde, né? Que são caracterizadas por infecção que acontece não só durante o processo de atendimento no hospital, mas qualquer outro estabelecimento de saúde ou mesmo ambientes de atendimento domiciliar, como as home cares. Nisso a OMS foi muito feliz, porque eles trocaram o nome que se utilizava antigamente, né, que era infecção nosocomial, infecção hospitalar, por infecção relacionada à assistência de saúde, justamente por isso, porque elas não são exclusivas do hospital nem do ambiente nosocomial. Elas podem acontecer em qualquer ambiente onde o paciente fique exposto a algum tipo de infecção relacionada à assistência à saúde que ele está recebendo. E vai desde o ambulatório, onde o paciente que está na fila lá para ser atendido pelo otorrinolaringologista pega um Covid, a gente viveu isso muito, né, nos últimos tempos aí, porque estava lá esperando a assistência de saúde. Isso para também dimensionar de forma apropriada o problema que a gente tem nas mãos, né? E, inclusive, podem também ser caracterizadas aquelas infecções que aparecem após a alta, né? E, eventualmente, também as infecções ocupacionais que acometem os próprios profissionais de saúde. De maneira geral, quando a gente vai ver as estatísticas relacionadas a esse tema, a gente percebe que existe uma heterogeneidade muito grande na mensuração e na metodologia que se utiliza para não só classificar as infecções relacionadas à assistência de saúde, mas também para se medir e apropriadamente se reportar esse tipo de infecção. E por conta dessa variabilidade, os dados referentes a esse problema, eles não são muito confiáveis e, no final das contas, mesmo os hospitais de maior, digamos assim, performance, ou a unidade hospitalar mais sofisticada que existe, ela não pode dizer, sob nenhuma forma, que está isenta desse tipo de problema. Isso é uma constatação não minha, da Organização Mundial de Saúde, está textualmente colocada lá nas diretrizes da organização a respeito do problema. E isso tem um impacto muito grande do ponto de vista econômico, financeiro, do ponto de vista de utilização de recursos, do ponto de vista de ocupação de trabalho de profissionais, número de dias de internação, ao ponto de que as infecções relacionadas à assistência de saúde, na Europa, por exemplo, elas correspondem e provocam um aumento aí em torno de 25 milhões de dias extras de internação hospitalar, o que corresponde aí a um custo econômico que pode chegar aos 24 bilhões de euros anuais. Ou seja, é muita grana. Aí alguém vai me dizer, pô, doutor Ciro só fala em grana. Pô. Não, porque a gente esquece que dinheiro é importante para promover saúde. Quando a gente usa uma quantidade absurda de dinheiro, se a gente não tem dados confiáveis no Brasil, mas se imaginar que se a gente transpuser isso para o Brasil, não vai ser uma quantia pequena também, por menor que seja nosso gasto em relação aos europeus, a gente percebe que esse dinheiro que é gasto por uma coisa evitável, porque as infecções relacionadas à assistência de saúde, antes de mais nada, são evitáveis. Elas acontecem porque elas não foram evitadas.
Então, esse dinheiro poderia estar sendo gasto em promoção à saúde e isso poderia salvar muito mais vidas. E é porque eu não falei ainda das vidas que essas infecções também tiram anualmente, porque eu acredito que todo mundo já deve ter alcançado aí o impacto dessas infecções em relação a isso também, até porque essas infecções são graves, dependendo do tipo de infecção, elas são muito graves, né? E tem uma taxa de letalidade muito alta, como são as infecções de corrente sanguínea, a pneumonia associada à ventilação mesmo, que a gente já falou anteriormente. O fato é que nos países desenvolvidos, calcula-se que 7 em cada 100 pacientes, em cada 10 pacientes vai ser afetado por IRA no mundo, né? Que 7 em cada 100 nos países desenvolvidos e 15 em cada 100 nos países em desenvolvimento vão desenvolver IRAs, infecções relacionadas à ciência e saúde, durante a sua internação ou durante a sua assistência à saúde. E o problema só cresce, né? Até 30%, no nosso caso, nas UTIs, as infecções podem acometer até 30% dos pacientes, exato, 30%, até 30% dos pacientes internados em terapia intensiva são acometidos por infecção relacionada à ciência de saúde. E isso nos países em desenvolvimento pode ser uma cifra 3 vezes maior do que essa. Então, se a gente extrapolar isso para o Brasil, vocês têm uma ideia de como é que o nosso problema é grande também. E à medida que a população envelhece, isso também só tende a crescer cada vez mais. E afeta também os pacientes cirúrgicos, né? Sepse cirúrgica acomete aí 30% dos casos de sepse em pacientes cirúrgicos, e talvez seja a sepse e a infecção mais evidente, mais óbvia de ser detectada e computada, porque é relativamente fácil você perceber que uma ferida cirúrgica está infectada. Então, mas mesmo assim é um problema sério em relação aos pacientes que precisam de cirurgia, de qualquer tipo que seja. Outro fato relevante é também que os germes que provocam esses tipos de infecção são germes muito resistentes. Uma boa parte das vezes também tem uma taxa de letalidade e de morbidade bastante alta em relação às cepas que não são muito resistentes. Então, esse cenário gerou uma preocupação em âmbito internacional. As instituições nacionais de promoção de saúde dos países desenvolvidos e em desenvolvimento também, de certa forma, tem um foco muito voltado para esse problema, que é um problema que envolve não é um problema apenas de saúde pública, é um problema do ponto de vista econômico, financeiro também, que precisa ser combatido. E isso se vê pela quantidade de publicações e de sites e de instituições que estão envolvidas aí nesse tipo de iniciativa, né? Se você dá uma busca na internet e vê a infecções relacionadas à saúde, você vai ver que todo país tem algum tipo de braço governamental voltado única e exclusivamente para tratar desse assunto. E a Organização Mundial de Saúde, obviamente, ela lidera essa iniciativa, juntamente com outras instituições também de maior, digamos assim, proeminência, como é o caso da CDC, do Instituto Nacional de Saúde do Reino Unido e assim por diante. O fato é que existe toda uma metodologia e toda uma estratégia organizacional, tanto a nível dos países nacionalmente, regionalmente, quanto internacionalmente, e aí, no caso, pela Organização Mundial de Saúde, para se fazer uma estratégia, para se construir uma estratégia de combate a essas infecções, existe inclusive um braço exclusivo da Organização Mundial de Saúde, que é voltado única e exclusivamente para esse assunto aí das infecções relacionadas à saúde.
E eles construíram uma estratégia que é chamada de controle e prevenção de infecções, que é o braço da Organização Mundial de Saúde, que se baseia em uma abordagem baseada em evidências para impedir tanto que pacientes quanto profissionais de saúde sejam prejudicados aí por essas infecções evitáveis. Uma vez feito esse longo preâmbulo aí, mais necessário para que a gente possa explicar e vocês possam entender a magnitude do problema, agora a gente vai ver como é que a coisa funciona do ponto de vista de transmissão. Existem várias maneiras da gente transmitir infecções, vocês sabem disso, eu também não vou me alongar muito sobre isso, gotículas, aerosóis, essas também podem provocar ocasionalmente infecções associadas, relacionadas à ciência da saúde. Alguns veículos também, como água, comida contaminada, os próprios medicamentos que são administrados para os pacientes podem também transmitir germes, mas a maneira mais frequente dessa transmissão acontecer, aí no caso específico das infecções relacionadas à ciência de saúde, são por esses dois motivos aí que eu vou apresentar agora. Primeiro, que é relativamente menos frequente em relação ao outro, por contato indireto, ou seja, algum material utilizado pelo profissional de saúde contaminado por bactérias ou algum tipo de patógeno, ele entra em contato com o paciente e transmite a infecção. Isso pode acontecer em diversos tipos de contextos e cenários. E o outro tipo é o contato direto, ou seja, contato físico, geralmente pelas mãos do profissional de saúde com o paciente, ou o profissional de saúde funcionando como um transmissor de um paciente colonizado por uma bactéria ou por um germe, digamos, multiresistente para outro paciente. E isso pode acontecer em qualquer tipo de contato, mesmo os procedimentos considerados limpos, né, os procedimentos como apertar a mão do paciente, como fazer algum tipo de carinho numa criança, passar a mão na cabeça, pegar o pulso, medir a pressão arterial, esse contato, se não for devidamente precedido pela higienização adequada das mãos, ele pode ser uma fonte de transmissão de germes e provocar infecção relacionada à ciência de saúde no paciente. Então vejam que o apertar das mãos já é um fator de risco para isso. Então imagine os outros tipos de contato que a gente pode estabelecer. Eu estou me repetindo aqui, eu não sei o que vai acontecer. Sim, não, isso aí é porque... agora eu me lembrei por que é. Então, desde o meu simplório protocolo, em que a higiene das mãos é essencialmente a medida nuclear, nuclear do ponto de vista de ser o core, né, ser o centro aí de tudo que a gente... Ou talvez a única, né, no caso específico da pneumonia associada à ventilação, que tem evidência suficientemente forte para que seja empregado esforço para que isso seja instituído de forma adequada. Então, desde meu protocolo e passando por tudo que é documento de todo tipo de instituição que vocês pensarem e imaginarem, e aí vocês podem estudar. Se vocês não me acreditarem, vocês podem se dar o trabalho de pesquisarem aí nos portais, nos sítios disponíveis aí de tudo que for instituição de promoção à saúde internacional e a nível nacional. Todas elas têm lá nas suas diretrizes, nas suas recomendações de prevenção e controle de infecção, todas, sem exceção, elas têm a higienização das mãos como parte fundamental e precípua de todo tipo de intervenção que você pensar, imaginar em prevenir infecção. Começa da higienização das mãos. Em todas elas, sem exceção. Isso é repetidamente monótono. Por qualquer documentação que você for ver nesse sentido, está lá, higiene das mãos, higiene das mãos, higiene das mãos, como o núcleo de todas as medidas de controle e prevenção da infecção. Por que eu estou ressaltando isso de forma tão enfática? Porque
além de ser importante e fundamental, é a medida mais negligenciada de todas, em todos os sentidos, não só a prática, né, o ensino e a própria, o aprendizado e a própria adesão, como a gente vai ver mais na frente, dos profissionais, tudo isso é negligenciado, tudo. E a gente tem que mudar esse cenário. Por quê? Porque a higiene das mãos, comprovadamente, é absolutamente eficaz para combater essas infecções, né? Então, existem dados aí, e são vários, eu pediria a noite toda mostrando isso para vocês, demonstrando que, por exemplo, uma adesão minimamente aceitável, porque hoje em dia se imagina que uma adesão de 100%, principalmente nos ambientes de TI, é praticamente impossível, tendo em vista a quantidade de oportunidades que existem nesse ambiente, a gente vai ver isso mais adiante, mas uma adesão dos profissionais de saúde minimamente aceitável já consegue provocar uma queda aí de 30%, mais ou menos, da incidência das infecções. A evidenciação de que, por exemplo, a higienização adequada das mãos pode diminuir em até 50% a carga de patógenos que existe e a transmissão de patógenos pelas mãos dos profissionais de saúde, também é repetidamente comprovada aí em diversas séries. E aí alguém pergunta, será que é factível a gente fazer isso de forma sistemática e convencer e mudar? Porque na verdade é uma mudança de cultura. Será que isso pode ser feito? Aí a Austrália que não nos deixa mentir, né? A Austrália de 2010 a 2015 conseguiu, por meio de uma estratégia também baseada nas estratégias recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, essa estratégia multimodal que eu falei para vocês, ensino, aprendizado, treinamento, repetição, uso de diversas ferramentas para divulgação e assim por diante, e outras intervenções também, ela conseguiu aí aumentar e manter a taxa de adesão em 80%, que é uma coisa assim absolutamente fantástica. Mesmo levando em consideração que um país como a Austrália tem uma população bem menor do que a nossa, mas é um feito extraordinário se conseguir isso, né? E aí alguém pode perguntar, mas essas evidências são sólidas, doutor Ciro? Será que é verdade mesmo isso? Bom, o Edelon falou na Florence Nightingale, e eu tomo a liberdade de certa forma, corrigir um pouco aí, porque muito antes da Nightingale, o Samuel Weiss, em 1847, Falei na UTI, na Florence não tem. não, desculpa. Eu não escutei essa parte, não. Então, eu fiz uma crítica vazia. E não foi crítica, não. Foi só uma correção de rota. Então, Samuel Weiss, que era um médico húngaro, coitado, foi chamado para tomar de conta de uma maternidade que tinha 2 alas. Eu acho que todo mundo sabe essa história, né? Tornando a história longa, curta, o Samuel Weiss viu que um colega dele se contaminou, cortou-se com um bisturi, o mesmo bisturi que ele estava usando para fazer a autópsia de um cadáver, e pouco tempo depois esse colega dele morreu com os mesmos sintomas e sinais de uma sepse, de um choque séptico, que era absolutamente igual à forma como morriam as parturientes aí que morriam de febre puerperal. E qual era o grande problema dessa maternidade de São Weiss? Era que as 2 alas, em que uma eram as parteiras que faziam parto, não existia ainda a figura da enfermeira, né? E na outra ala você tinha os médicos e os estudantes de medicina que faziam os partos. E eles se alternavam um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. No dia que era dia das parteiras, beleza, a taxa de mortalidade era pequena, a mulherada adorava ir com as parteiras. No dia que era dos doutor, tinha mulher que preferia parir no meio da rua, mesmo arrastada, ela não ia de jeito nenhum, porque era a morte certa. Isso, meu pai se incomodou com isso, juntou essa informação de que essas taxas de infecção eram diferentes, com o fato do colega dele ter morrido de uma infecção semelhante ao que morriam as parturientes, e também ao fato de que os médicos e
os estudantes de medicina saíam diretamente da sala de autópsia para fazer os partos, uma coisa que hoje a gente tem como absurda, mas que naquela época era absolutamente normal, inclusive com a mão mal cheirosa, segundo a própria descrição de São Melvais. E ele juntou as peças e acreditou que algum tipo de partícula cadavérica, vocês têm ideia do insight que ele recebeu, era tão forte que nem bactéria, nem ainda pouco tempo atrás tinha sido inventado o microscópio, né? E não tinha sido ainda, digamos assim, disseminado o uso dessa ferramenta. E ele imaginou que existiria algum tipo de partícula que era transmitida dos cadáveres para as parturientes. Aí a maneira que ele sabia para higienização das mãos era o uso de soda, uma solução à base de soda. Ele obrigou que o pessoal fizesse isso e o resultado vocês têm aí. Isso é o primeiro estudo de intervenção feito. Aliás, não é o primeiro estudo, porque o primeiro estudo foi aquele do escorbuto lá, que foi, eu acho que no século XVIII, mas talvez seja um dos pioneiros aí, estudos de intervenção, um resultado absolutamente impactante aí, como vocês podem ver. Aqui era a taxa de mortalidade das mulheres antes dele instituir essa medida obrigatória de lavagem das mãos, e aqui, depois que isso foi feito, nos anos subsequentes, a taxa de mortalidade ficou idêntica ao que era a das parteiras. Então, a coisa já começou daí, na história de se acumular evidência de que higienizar as mãos é benéfico. A nota triste aí é por conta do que o Semmelweis ele não teve a inteligência emocional para fazer a abordagem com os colegas da forma adequada. E isso aí também serve de aprendizado para a gente, né? Porque não adianta querer mudar isso à força, a gente tem que mudar pelo convencimento, como tudo que praticamente existe na vida, coisas geralmente, no lidar com o ser humano, a gente tem que passar por aí. Não adianta você impor, porque principalmente nesse aspecto, no nosso cenário, que a coisa não funciona. E uma das abordagens que se recomenda para mudar esse tipo de atitude, de cultura, é justamente provocando a intenção das pessoas de fazer aquilo é uma coisa boa. O ser humano é um bicho muito egoísta, né? Essa teoria do comportamento planejado pressupõe que tudo que a gente faz é para trazer algum tipo de benefício próprio, mesmo as atitudes mais altruístas. Ajudar uma pessoa, você ajuda, mas aquilo você faz porque lhe dá, de certa forma, algum tipo de prazer pessoal ou de recompensa, mesmo que a recompensa seja sentir o prazer em ajudar outra pessoa. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, a coisa passa por aí também. A gente tem que incutir nas pessoas que lavar as mãos e fazer a higiene das mãos é um motivo de orgulho, é uma coisa bacana, é uma coisa legal, é uma coisa que tem que ser disseminada, que tem que ser feita porque ajuda as outras pessoas, para que as outras pessoas que sejam incorporadas também aí na nossa cruzada. Mas isso está longe de acontecer, né? Vem aí pela aderência aí dos profissionais, mesmo tendo melhorado no decorrer aí dos anos, de 1994 até essa última série aí de 2000, a adesão, também dando desconto que até 1990 esse lance da higienização das mãos era uma coisa que não era muito valorizada, ou que não era pelo menos muito abordado. E vejam que de 94 para cá a gente conseguiu menos que dobrar aí a taxa de adesão média dos profissionais de saúde. E hoje em dia estima-se que apenas 40% deles façam a higienização das mãos de forma adequada em todo, não só, porque, vejam, fazer a higienização das mãos não é só fazer na hora que tem que fazer, que já seria muita coisa, é fazer também com uma técnica correta, com a quantidade de produto adequado, seja água, sabão, seja álcool, com a quantidade recomendada para que você consiga fazer a higienização de forma eficiente e, obviamente, também nos momentos que são preconizados para que isso seja feito. E aí, no final das contas, quando você vai ver, menos de 40% das pessoas fazem isso.
A boa notícia é que você promover essas estratégias de aumento de adesão, que entre as que se envolve aí a estratégia dos 5 momentos, que é uma maneira genial que se encontrou para explicar e para delimitar também os momentos certos em que se deve fazer a higienização das mãos, a gente vai ver isso mais adiante. O que se tem observado é que quando você faz uma promoção, uma implementação eficiente, um plano de implementação eficiente para aumentar a adesão, os profissionais respondem de forma satisfatória a esse tipo de ação. E você consegue de forma sustentável também, desde que, lógico, haja persistência e vontade política dos líderes e dos gestores para que isso aconteça, você consegue manter isso durante bastante tempo. Não é só fazendo uma campanhazinha anual ou lembrando o colega de vez em quando com um cartazinho que você vai mudar esse cenário. Isso é uma luta incansável. Mesmo porque, principalmente no nosso quintal, que é no nosso campo de atuação, que é a UTI, a coisa é mais complicada ainda. Porque quanto maior a chance as oportunidades para a higienização das mãos, menor a aderência, proporcionalmente e mesmo em termos absolutos, né? Se vocês repararem aí, o número de oportunidades vai crescendo, desde, por exemplo, uma clínica de pediatria, passando pelas outras clínicas, e até níveis assim absurdos, de 22 oportunidades por hora em média para cada enfermeira. E à medida que esse número de aderência, a quantidade de oportunidades aumenta, o que acontece é que a adesão vai declinando aí numa faixa de mais ou menos 5% para cada, se não me engano, 10% de aumento de oportunidades. Esse número não me está bem na cabeça, mas é uma coisa mais ou menos parecida. E quais são os fatores de risco? Ou seja, onde é que acontece a menor adesão? No que está relacionado, aqui está relacionado isso. É o que vocês estão vendo aí nesse slide, né? O pessoal que trabalha de manhã e durante a semana é mais relativamente fácil a gente deduzir por quê, porque é o plantão mais agitado, você tem mais coisa para fazer, você trabalha feito um condenado, e aí aumenta isso, conjunto, traz o aumento do número de oportunidades e também, obviamente, traz a diminuição da adesão. Quando você tem alto risco de contaminação também, porque geralmente está relacionado também a esses cenários, esses setores, né, principalmente o TI, o fato de ser médico, não ser médico da profissão é fator de risco, mas ser médico do sexo masculino aumenta ainda mais o risco de não aderir. Trabalhar em UTI também. Ou seja, só o fato de trabalhar em UTI já é um fator de risco para não adesão. E aí a gente se posiciona de forma bastante desfavorável. Mas o pior não é isso, o pior é que todo mundo, como eu falei no começo da minha apresentação, todo mundo acha que entende o assunto e que faz as coisas direitinho. Se eu perguntar para cada um de vocês aí que estão me assistindo, se você faz a higienização das mãos, eu tenho certeza que o pessoal vai, todo mundo, unanimemente, e eu inclusive, vou dizer, não, pelo amor de Deus, é fácil, tudo direitinho. Raramente me esqueço. Só que quando vai se verificar isso, essa autorreferência aí errada, ocorre não só com a gente, mas objetivamente já foi demonstrado. Então, em diversos países, inclusive em países desenvolvidos, você faz esse mesmo tipo de pergunta para os profissionais, eles achavam que tinham uma taxa de adesão muito superior àquela que eles, na realidade, tinham, né? Como a gente pode observar aí nesse gráfico, né? Então, a autorreferência aí de obediência e as normas de boas práticas de higienização era colocada nas alturas, acima de 80% pela maioria dos profissionais, e quando eles iam ser auditados, olha só a brincadeira, todo mundo lá embaixo, né? Isso aí é em qualquer lugar, e a gente, com esse nosso surveyzinho simples que foi feito aí, a gente já detecta isso, né? Todo mundo achava que sabia, e no
entanto, lá a gente encontra uma taxa de resposta de 2% para uma pergunta relativamente óbvia e fácil para quem realmente tivesse minimamente estudado o assunto ou se interessado em aprender aqui. Não estou apontando o dedo para ninguém não, porque eu mesmo só aprendi porque surgiu esse meu interesse aí. E isso está relacionado também ao tipo de atividade e à intensidade da atividade que o profissional exerce, né? Então, muito ocupado, o sujeito geralmente esquece ou não tem tempo. E existem também outros motivos aí, como a pessoa que desenvolve irritação na pele com alguns produtos. Isso é uma outra coisa que também foi demonstrada na nossa sociedade, o desconhecimento de que o álcool não é um agressor pior do que a água de sabão. E aquela última questão lá em que quase todo mundo errou era exatamente a respeito das propriedades, tanto de higienização quanto de potencial alergênico, em relação ao álcool, que todo mundo achava quase que de forma unânime que o álcool era uma porcaria, que inclusive era menos eficiente do que a água e sabão, o que não é verdade. Tem outros que acham que o uso de luvas é eficiente. Não adianta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mesmo que você coloque uma luva que seja estéril, ela não garante, se você tocar em alguma superfície que esteja contaminada e não se preocupar em higienizar as mãos, ela não vai garantir. Outra coisa, a própria luva ela pode sofrer micro fissuras e também a própria luva também, ela de certa forma, ela é porosa e pode, mesmo com a mão recoberta, ocasionalmente transmitir. Mas mais por descontinuidade mesmo na própria luva e também, óbvio, o fato de você contaminar a luva num local colonizado por uma bactéria e levar para o paciente e usando a luva achando que está protegido, só quem está protegido é você, o paciente, coitado. Não está nada de protegido. E também, lógico, tem uma coisa que passa aí pela parte de gestão e eu acredito que no Brasil eu não acredito que seja um problema generalizado, já que existem assim determinações mínimas para que um UTI, por exemplo, funcione, porque senão ela é fechada pelas agências de vigilância sanitária locais, que justamente que são relacionados aí aos insumos para a higienização das mãos. Aí a gente vê lá, o pessoal da agência sanitária tem uma preocupação e checa isso de forma sistemática quando vão fazer as visitas nas UTIs. Então, mas de qualquer forma, o cenário que a gente vê é que esses probleminhas que vão se somando, isso aí é uma coisa que nos ensinava o professor Enéas Ferreira Carneiro, que não existe nada difícil, nem existe nada complexo. O que existe é um bocado de coisa fácil que tem que ser aprendidas de forma gradativa e sequencial, e que se você pular um desses aprendizados aí, você termina aprendendo subsequentemente o que precisa aprender, e aí surge um problemão ou um problema difícil de resolver, quando a gente sabe que isso aí é composto por um bocado de probleminha que tinha que ter sido resolvido um de cada vez aí anteriormente. Então, o primeiro probleminha que a gente tem que resolver é melhorar o conhecimento em relação ao assunto, e é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Uma das coisas que a gente precisa aprender é também como é que funciona a microbiota da pele da gente. A gente é coberto de bactéria por dentro e por fora. A pele, principalmente, é o maior repositório aí de células, digamos assim, alienígenas, não self, né? Nossas, que são os micro-organismos que vivem na nossa pele. Existem dois tipos de micro-organismos na nossa pele. Um micro-organismo que vive assestado sob a camada séria, né, que é chamado de microbiota residente ou persistente, como dizem alguns. Esses micro-organismos, eles são difíceis de serem retirados com álcool exclusivamente, mas normalmente eles só provocam
infecção quando existe algum tipo de quebra da barreira de proteção, seja ela na pele ou por meio das mucosas ou de algum tipo de equipamento implantado no paciente, como é um catéter venoso, por exemplo, um catéter arterial. Então, se a gente não tiver essa situação, eles ficam lá quietinhos e não fazem mal. Inclusive, eles participam da proteção da, da nossa própria imunidade. Eles têm uma relação comensal benéfica. O problema está nessa tal dessa flora transitória, que é a flora que fica por sobre a camada da pele, que não é essa camada mais profunda que eu acabei de falar para vocês. Deixa eu só ligar um pouquinho mais. Deixa eu ver um pouquinho de calor. Acho que agora. Então, essa camada transitória é que é a responsável pela maior parte da transmissão das infecções relacionadas à assistência à saúde, que é justamente aquela microbiota que é adquirida por meio do contato que eu acabei anteriormente falando para vocês. Lógico que não é só isso que interfere, existem outros determinantes aí para alterar a microbiota da pele dos indivíduos, e um deles principalmente é a comunidade, a comunidade em que a pessoa vive, que é o nosso caso. Então, nossos parentes e nossos familiares, eles vão ter que conviver com os nossos germes aí, porque nós estamos o tempo todo em contato com esses germes e eles não saem tão facilmente. Mas existem outros fatores envolvidos, logicamente que muitos deles estão relacionados também ao estilo de vida, uso de antibióticos e assim por diante. O fato é que nós, profissionais de saúde, nós temos periodicamente sido investigados em relação ao que a gente carrega de germe na nossa pele e a quantidade de germes responsabilizados por infecções relacionadas à saúde são muito frequentes, né? Então, vocês veem aí a quantidade de germes que a gente pode encontrar nas mãos dos profissionais, aí, segundo as várias séries que foram feitas, podem chegar aí na casa dos milhões de bactérias, aí, dependendo da região onde é investigada, né? Varia de couro cabeludo, axila, região perineal, que é a mais rica nesse tipo de germe. Outro problema importante é a persistência de alguns germes, não só nas mãos dos profissionais, mas em superfícies, né? Sejam elas superfícies de equipamentos ou de algum tipo de instrumento que é inserido no paciente, como é o caso dos catéteres. Por exemplo, o Acinetobacter baumannii aí, que está com essa cara aí de monstro pré-histórico, porque o bicho é feio mesmo, né? Sem a caveira ele já era feio, com a caveira ficou mais feio ainda. Então, esses bichos eles persistem de forma considerável aí, em determinadas condições durante muito tempo. Um ano se for in vitro, lógico, isso não faz sentido a gente nem utilizar como exemplo, mas, por exemplo, pode durar até 36 dias sobre uma superfície com biofilme formado ou até 15 dias sem não tiver biofilme, uma superfície relativamente úmida ou até mesmo seca, dependendo do ambiente, que é muito tempo, né? Os germes que produzem esporos, esses é que são dananídeos, né? O Clostridium difficile pode persistir por 5 meses como esporo. E olha, e aí vem a primeira informação importante. Esses germes produtores de esporo, não adianta fazer a limpeza com álcool. Em quase todas as outras situações, o álcool é melhor do que a água e sabão, como a gente vai ver mais adiante. Mas para esse tipo de germes, esse tipo de patógeno em particular, não adianta fazer a higiene só com álcool, porque o álcool não mata esses bichos, né? E eles, mesmo em superfície seca, podem persistir aí até 6 horas. Então, um paciente com clostrídio, a gente tem que estar atento, ou com uma suspeita de infecção por clostridiose, que se chama clostrídio, né? Eu aprendi isso com minha mulher. Agora se chama Clostridium difficile, porque eles são um grupo
bactérias, o paciente que tem suspeita de infecção por esses germes, ele tem que ter uma abordagem específica em relação à higienização das mãos profissional, que tem que ser feita com água e sabão sistematicamente. Tem outros que, apesar de não produzirem esporos, são resistentes à ressecação, como é o caso dos Staphylococcus aureus, medicina resistente ou não, e os de Enterococos também, vancomicina resistente ou não. O Enterococo é um bicho danado. Ele é bonitinho, né? Parece uma bolinha, mas o que se verificou nas séries aí estudadas é que eles podiam persistir aí no ambiente do paciente, em locais utilizados pelo paciente, em até 50% das vezes. Então, um quarto do paciente, a cadeira, a poltrona que o paciente ficava, quando o pessoal ia checar lá, 50, até 60% das cadeiras estavam lá cobertas de enterococo, assim como os leitos dos pacientes também, quase 50% das vezes estavam contaminados com enterococo. E o problema com isso é o quê? É que primeiro que os profissionais de saúde, particularmente nessa série aí que foi avaliado esse aspecto, eles observaram que os profissionais, de uma maneira geral, eles raramente entram no quarto do paciente ou no ambiente, no box, digamos assim, no caso da UTI, sem tocar em alguma coisa pertencente àquele ambiente. E aí, ao fazer isso e não se preocupar em higienizar as mãos, é que o problema começa, né? O que é que eles observaram também? Que 52%, até 52% dos profissionais, eles terminavam, mesmo quando não tinham enterococo nas mãos, eles terminavam se contaminando, mesmo sem tocar no paciente, só tocando na mesa de cabeceira, em alguma coisa localizada no ambiente do paciente. Bastava isso para que mais da metade desses profissionais terminasse se contaminando com enterobacter nas mãos em decorrência desse contato que não foi necessariamente com o paciente. Então o enterococo, apesar de ser bonitinho, está mais com uma bomba de efeito retardado, né, do que propriamente uma coisa legal. Outra bicha feia também é a Pseudomonas, parece um pepino cheio de cabelo. Ela dura aí de 5 dias a 30 meses, assim como também podem durar aí vários períodos, dependendo da superfície, os Staphylococcus aureus, inclusive os machos aí, vai de períodos aí, 14 dias na água, e eles podem persistir até, por exemplo, no próprio material de limpeza que é utilizado, né? Esfregão seco, eles duram até 28 dias. Se o esfregão não for devidamente limpo, vai transmitir estafa aí até umas horas. Então, o que é que a gente faz aí? Quais são as estratégias que a gente tem que utilizar, né? E aí já entra um pouco na área que o Ederlon gosta muito, que é a área de gestão. A gente tem que criar barreiras, defesas, salvaguardas para prevenir isso, que funcionariam aí como um escudo. No nosso caso, o escudo aí não era do super-homem, mas se pretendia que fosse com a higienização das mãos. Só que esse nosso escudo aí, ele está muito mais para uma fatia de queijo cheia de buraco do que para o escudo. Eu acho que vocês já devem ter visto essa analogia aí em outras ocasiões, principalmente com a Derluna. Então, a gente sabe que as nossas barreiras e salvaguardas são cheias de buraco. E o que é que se pretende? É alinhar essas barreiras de tal forma que os buracos não coincidam, ou se coincidirem, coincidam de forma muito rara, para evitar que qualquer tipo de impacto negativo vença essas nossas barreiras aí criadas, né? E essa barreira, se a gente for continuar com a mesma analogia em relação a nós, profissionais de saúde, ela é formada só quando está todo mundo listado e postado de forma convicta, digamos assim, nessa barreira humana que é necessária para que esse tipo de intervenção tenha sucesso. Se a gente conseguir isso, ótimo, a nossa barreira funciona, os buracos de queijo não coincidem e nada vai penetrar. Mas basta ter um
um único que falta para que essa barreira seja vencida, e aí nosso esforço conjunto aí não vai adiantar de nada. Deixa eu ver como é que está o nosso horário aqui. Tem que dar uma apressada aí. Bom, eu já adiantei várias vezes para vocês que o álcool, ou pelo menos sugeri que o álcool seria melhor do que o sabão, né? E isso é uma coisa que nitidamente ficou clara para a gente, que esse desconhecimento é generalizado. As pessoas geralmente acham que o sabão e água é mais eficiente do que o álcool, e o que eu pretendo demonstrar para vocês aí nos próximos poucos slides é que isso é uma falácia, uma mentira, né? A primeira desvantagem da água e sabão começa do tempo, né? Você, para lavar as mãos, primeiro porque a higienização das mãos para ser feita de forma adequada, ela tem que ser feita no ponto de atendimento, no local onde você está atendendo, porque os momentos e as oportunidades para se higienizar as mãos surgem lá, né? E às vezes de forma consecutiva, no mesmo atendimento, ao mesmo paciente. Então, a grande desvantagem qual é? Se você usar única e exclusivamente água e sabão para fazer essa higienização, você, toda vida que surgir uma oportunidade, você vai ter que se deslocar até a pia mais próxima, mesmo que ela seja muito próxima, vai perder tempo, porque você tem que abrir a torneira, você tem que molhar as mãos, você tem que passar o sabão, higienizar, fazer muita espuma, tal, aquela coisa toda que todo mundo acha que conhece a respeito da técnica, depois precisam, que não é objeto também dessa aula, mas que é uma coisa importante que a gente aumenta o interesse também. Enquanto que o álcool, a grande vantagem do álcool nesse aspecto aí é que ele pode ser disponibilizado exatamente no ponto de atendimento e usado quantas vezes for necessário, sem que o profissional precise se deslocar desde o ponto de atendimento até a fonte aí da higienização. Então, o álcool já começa a ganhar daí, na história da efetividade, tempo-efetividade. Isso é importante, principalmente se tratando da gente, né? Por exemplo, se você calcular um número de oportunidades maior, não precisa ser de 22 por hora, como a gente viu. Um número de oportunidades maior que 10 oportunidades por hora de atendimento, aí está a informação que eu disse para vocês, né? Eram 10 oportunidades para diminuir em 5% a adesão, e não 10% que eu tinha falado, exatamente o contrário. Perdoem, porque isso é fruto da idade já. Se a gente for calcular, por exemplo, as oportunidades que são oferecidas para uma enfermeira típica de plantão de TI, um plantão relativamente, digamos assim, normal, isso vai corresponder a uma média de 50 oportunidades por hora, 50 oportunidades por hora, e alguns plantões chegam a isso, né, nos plantões de algumas unidades. E se a gente colocar 60 segundos para cada uma dessas oportunidades, uma pessoa, no mínimo, vai precisar gastar 50 minutos de cada uma das suas horas de trabalho para poder estar higienizando as mãos. É impraticável, não tem condições, né? Então, essa é a desvantagem mais fundamental em relação à higienização com a água e sabão, tanto que o nome mudou, não se usa mais lavar as mãos, a OMS mudou para a higienização das mãos justamente porque o enfoque agora que a OMS deu, depois dessas constatações, é de que a prioridade tem que ser dada para a higienização com álcool em suas diferentes formas, líquido, gel, espuma, o que quiser, desde que seja nas especificações exigidas aí pelas instituições responsáveis. Então, o fato é que, além do tempo, o álcool ainda tem a vantagem de que ele é mais eficiente em eliminar esses germes da camada da microbiota transitória, né? Da microbiota, que é justamente a microbiota que é mais transmissível. Ele é mais rápido, porque você consegue higienizar, inclusive no ponto de atendimento, mais efetivo e também mais bem tolerado do que a água e sabão. E ainda existe um outro aspecto, principalmente se você usa, e aí o pessoal do Sudeste Sul talvez tenha mais esse problema do que a gente aqui, que é usar água morna nos meses frios. A água morna, ela resseca a pele e pode
causar microlesões na superfície dérmica, e essas microlesões vão servir de loco para a aceitação desses germes, e aí, ao invés de estar melhorando o problema, você termina piorando, porque você vai ser fonte de germes que eventualmente poderiam ter sido retirados apenas com um álcool, né? Então, já existem evidências de que o álcool é mais eficiente do que a água e sabão principalmente para combater essa microbiota transitória, né? Então, mesmo você lavando com água e sabão, consegue se resgatar micro-organismos dessa microbiota, mesmo quando você usa a técnica correta e nos momentos certos. E aí, por conta disso, a Organização Mundial de Saúde mudou o que era antigamente como padrão ouro para a higienização, que era água e sabão, deixou de ser, e agora a água e sabão ela só está indicada em 3 circunstâncias específicas, que são justamente algumas eu já adiantei, né? Os pacientes, o atendimento aos pacientes com Clostridium ou germes produtores de esporo. Aí, nesse caso, o álcool não funciona bem, e aí a opção prioritária é pela água e sabão. Mas para outras circunstâncias, a maioria das outras circunstâncias que eu vou falar para vocês, o álcool é o indicado. Existem mais 2 outras indicações, que são o contato com líquidos corporais e proteicos do paciente, ou, se não visíveis, pelo menos a suspeita. Já é suficiente para você fazer a lavagem com água e sabão. E a terceira indicação da água e sabão seria quando você tivesse com as mãos visivelmente ou supostamente sujas, né? Ou porque você está vendo que existe algum tipo de secreção na sua mão, algum tipo de sujidade, ou porque você suspeita que entrou em contato com isso e que então baixa só a suspeita para você também fazer a higienização. Mas não é qualquer álcool, não. Eu sei que vocês, pela convivência com o Dr. Ederman, aí estão acostumados a tomar bons vinhos, e isso aí não serve para higienização, nem determinados tipos de álcool que são vendidos, inclusive para uso médico, como é o caso daqueles toalhazinhas sanitárias eu não sei como é que eu tenho, esqueci o termo em português, mas é toalha higiênica umedecida, que não serve para uso profissional, médico, para uso de profissional de saúde. Isso aí pode servir para aeroporto, para avião e outras coisas, mas para a gente não adianta. Inclusive a OMS tem um item lá específico falando sobre isso. E aí a gente vem para a parte mais importante da aula, que é justamente quando é que a gente tem que higienizar. A técnica eu não vou discorrer, porque eu acredito que isso aí tem em qualquer local que vocês possam se interessar e aprender isso de forma rápida. E a gente pode até em outra oportunidade também programar algum tipo de treinamento em relação a isso, mas eu queria me focar nesse assunto aí, que é o mais importante. É saber quando é que tem que lavar. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a história da higienização das mãos e os 5 momentos, elas exigem o entendimento de um conceito que é relativamente abstrato, mas que tem uma aplicabilidade prática assim absolutamente concreta, que é o conceito de ambiente do paciente e ambiente assistencial, que eu vou apresentar um pouco mais no próximo slide. O ambiente do paciente é o paciente e sua pele íntegra. Vejam o que eu estou ressaltando. Pele íntegra, porque a pele não íntegra ou a mucosa do paciente, ela não é considerada como ambiente do paciente, tem que ser encarada de outra forma pela técnica dos 5 momentos. Então, isso inclui aí a pele do paciente, as roupas dele, as roupas de cama, o próprio leito, suporte de soro, tudo que for de uso exclusivo daquele paciente, monitor, bomba de infusão e assim por diante, isso é considerado como fazendo parte do ambiente do paciente, que na realidade é o paciente e o seu entorno, que se chama de o ambiente do paciente, mas que inclui também o paciente e a pele íntegra dele. Ficou claro isso para vocês, pessoal?
Então, esse ambiente é um ambiente que tem uma característica em termos de microbiota e também exige o reconhecimento para que você consiga entender e separar os momentos que são preconizados justamente com base fundamentalmente nessa diferenciação. Que o paciente não é só o paciente exclusivamente, nem mesmo é só o próprio paciente fisicamente, é a pele íntegra dele. O que não é pele íntegra não é considerado ambiente do paciente, é outro tipo de ambiente que tem que ser encarado e a gente vai destacar mais adiante, que é justamente o que se chama de áreas críticas, ou locais críticos, né? Quando você tem algum ponto do paciente que seja risco de transmissão de infecção, seja ele um catéter, seja ele a mucosa do olho, pele do olho, desculpe, ou a mucosa da boca, ou qualquer outro tipo de superfície que tenha algum tipo de descontinuidade de proteção. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender, e a outra área crítica também desse ambiente aí, é aquela área crítica onde o profissional pode se colocar em risco ao entrar em contato com líquidos corporais do paciente e, com isso, transmitir germes, funcionar como receptáculo de germes, não só para ele, mas também para os pacientes, eventualmente, que ele for atender posteriormente. Né? Então, na realidade, a gente tem que encarar a coisa como se fossem dois ambientes. Um ambiente do paciente, que é esse que eu acabei de descrever para vocês, e aí a gente tem que considerar que o paciente ele se coloniza, ou mesmo que ele não esteja infectado, ele se coloniza rapidamente com a microbiota, geralmente de germes muito resistentes, e ele é o principal reservatório de germes dentro desses ambientes aí. E, por outro lado, do lado de fora, existe uma coisa chamada de ambiente assistencial. Eu adiantei o slide para mostrar para vocês, que é onde a gente está. Que não precisa necessariamente ser um ambiente fisicamente separado daquele onde o paciente está, que não acontece relativamente com uma certa frequência aí na maioria das UTIs. Esse ambiente assistencial, ele engloba tudo que não seja o ambiente do paciente, inclusive os outros pacientes. E esse ambiente assistencial, ele tem também os pressupostos envolvidos. Eu vou voltar só um pouquinho para a gente terminar aqui de falar do ambiente do paciente e prosseguir em seguida para o ambiente assistencial. Então, o que diferencia esses dois ambientes é que os dois são ricos em germe. Só que o ambiente do paciente é rico com germe. Se a gente deixar, vai ser rico só com o germe dele lá e do ambiente dele. E do lado de cá, no ambiente assistencial, a gente tem outros germes que são diferentes, ou potencialmente diferentes daqueles que estão no ambiente do paciente, e que, se a gente não tiver o devido cuidado, pode fazer a transmissão de um lado para o outro, tanto do ambiente do paciente para o lado do ambiente assistencial, de um germe que não existe do lado de cá, mas existe do lado de lá, e vice-versa. Então, essa distinção tem que ser assim, a primeira coisa que a gente tem que aprender. Outra coisa também que a gente tem que aprender em relação ao ambiente do paciente é que rapidamente esse ambiente se contamina. Não adianta você dizer, o paciente está aqui só há poucas horas, não tem perigo não, conversa. Primeiro porque existem fatores, além da própria presença, da próprio toque, contato direto do paciente, envolvidos aí, que a gente vai ver mais adiante. Então, rapidamente, ele já contamina aquele ambiente todo. Tudo que está ao redor dele, no entorno dele, que seja de uso exclusivo dele, tem que ser considerado, em princípio, como contaminado. E aí, toda vida que um paciente sair, logicamente, a gente faz isso sistematicamente, que a limpeza asepsia tal rigorosa. Aí. Os pressupostos em relação ao ambiente assistencial também são relativamente semelhantes, né? A gente tem que partir do pressuposto que a gente está cheio do lado de cá, está cheio de germe estranho e pode prejudicar o paciente. Mesmo que ele esteja infectado lá com um germe barra pesada, a gente pode contribuir levando mais germe barra pesada ainda. Né? E essa transmissão, obviamente, vai ter consequências muito ruins.
E para a gente terminar de amarrar aí a história dos locais críticos, que são ou aqueles locais limpos, que tem risco, ou locais com algum risco de transmissão de infecção para o paciente, como é o caso dos catéteres, das mucosas, né? E mesmo do mesmo paciente, no mesmo paciente você pode ter que se preocupar e podem aparecer oportunidades para fazer higienização, por exemplo, se você tem um paciente com uma ferida infectada e vai manipular aquela ferida e vai manipular outra área não teoricamente limpa do paciente, outra área limpa, melhor dizendo, do paciente, você tem que tomar cuidado, porque isso é uma oportunidade de higienização também. Então, se você sai de uma coisa suja para uma coisa limpa, mesmo no próprio paciente, você tem que. Isso representa uma oportunidade. Assim como é uma oportunidade também quando você tem fluido corporal. Mas aí, no caso aí, a proteção é do próprio profissional de saúde e também dos outros pacientes da área assistencial também. Ou seja, você tem que preservar, nesse caso, a área assistencial, melhor dizendo, porque o profissional também faz parte dessa área. Então, essa ideia, esse conceito de 5 momentos, ele é muito, muito bem bolado, porque ele integra essas informações todas e facilita e uniformiza também a transmissão de informação e o próprio entendimento, de tal forma que isso seja relativamente fácil de se aprender aí por qualquer tipo de indivíduo, com qualquer tipo de informação de background que ele tem. Então, primeira coisa que eu já adiantei para vocês, a higiene tem que ser feita no próprio ponto de atendimento, por isso a vantagem do álcool, dos seus derivados. E agora a gente vai entender um pouco como é que funciona essa história dos 5 momentos. Então, os 5 momentos vêm justamente das 5 etapas que são necessárias para que os patógenos sejam transmitidos de uma área ou de um paciente para o outro, ou do próprio profissional para o paciente, né? Quais são essas 5 etapas? Primeiro, um germe potencialmente transmissível e associado a infecções relacionadas à assistência à saúde, porque tem outros que não estão, coitadinhos, não fazem nada para ninguém, mas um germe capaz de provocar esse tipo de infecção, ele tem que estar presente na pele do paciente lá, ou foram transferidos aos objetos inanimados que circundam o paciente, que eu já descrevi para vocês, né? E esses germes estão espalhados ali em uma quantidade brutal. E aí é onde entra a história também, não se confiar. Ah, não, o negócio, a bomba de infusão está distante do paciente. Por que ela faz parte do ambiente do paciente? Por causa das escamas que a gente libera diariamente e continuamente, aí, que chegam a 1 milhão. E em cima dessas escamas de pele vão as bactérias voando lá de asa delta para pousar em tudo que é lugar, e por isso que rapidamente aquele ambiente que o paciente está se torna rapidamente repleto desses germes pertencentes aos pacientes. Então a gente tem que, quando vê um paciente na nossa frente, tem que encarar como a gente está vendo essa gravura aí que eu estou apresentando para vocês. Os enterococos servindo de almofada, né? A pseudomonas dormindo ali do lado, tomando um cafezinho na mesa da cabeceira do paciente, o Acinetobacter lá embaixo da cama e assim por diante. Então, a gente tem que encarar aquele ambiente ali dessa forma que eu mostrei para vocês, literalmente. A segunda etapa que é necessário ser cumprida é que os organismos têm que ser transferidos das mãos do paciente para a mão do profissional. Certo? E isso acontece quando? Já adiantei para vocês também. O contato direto mais simples, como por exemplo, você apertar a mão do paciente, simplesmente eu passar a mão na cabeça dele, já é o suficiente. Se você não cumprir o ritual de higiene das mãos, você vai transmitir germe desse paciente para o ambiente assistencial rapidinho, né? Mesmo naquelas atividades consideradas limpas. E aí tem várias evidências em relação a isso, né? Uma quantidade enorme de enfermeiros carregando germes gram-positivos como Staphylococcus aureus nas mãos, um percentual importante dos enfermeiros e outras UTIs também que foram testadas com enorme quantidade de estafos. Então,
E simplesmente pelo fato de ter tocado nesses pacientes, sem, logicamente, se preocupar adequadamente em higienizar as mãos. Terceira etapa, o organismo tem que ser capaz de sobreviver, por algum motivo, algum tempo nas mãos do profissional, uma vez ele tendo sido contaminado por aquele germe, né? E isso acontece, lógico, se o germe morrer rápido, não vai ter problema, mas não é isso que acontece de forma corriqueira, quanto mais frequente. É exatamente o contrário do que a gente viu lá no tempo de persistência daqueles germes lá. E o problema é que esses germes, além de persistirem, se a gente não fizer a higienização das mãos, eles vão se multiplicar. E a taxa de multiplicação desses bichos é ligeira, feito um raio, né? Não demora, questão de minutos a horas, no máximo. Né? Vocês veem nitidamente aqui. E isso, quanto maior o tempo de cuidado, maior a chance de colonização, maior a quantidade de germes que os profissionais vão carregar na mão. A quarta etapa, e aí é uma etapa que essencialmente depende da técnica de higienização das mãos, né? Ou da higienização ter sido feita ou não. Então, é preciso que o profissional tenha negligenciado a higienização das mãos parcialmente ou completamente para que essa quarta etapa ocorra. E aí, o que é que significa? É que ou o profissional não lavou, não fez a higiene das mãos com a técnica adequada, ou ele simplesmente não fez nenhuma, né? Então, vejam, a importância não só de fazer a higienização, mas também tem que ser feito com a técnica correta, no tempo correto, com tempo e quantidade de material também necessário para fazer isso. E é exatamente aquilo que eu falei, ó. De 2 até 60 minutos podem perdurar na pele dos pacientes aí. Se você não fizer higienização, isso aí vai aumentar. Quanto maior for a quantidade de atendimento e a duração, maior vai ser a quantidade de germe que você tem. Assim como é a limpeza incompleta. E a limpeza incompleta também passa pela técnica errada. Por exemplo, nessa gravura especificamente, vocês estão vendo que o profissional está lavando as mãos, isso foi colocado propositadamente aí pela Organização Mundial de Saúde, para ressaltar que a lavagem, a higienização das mãos com manga de camisa comprida é uma técnica incorreta. Não pode, está errado. Porque fica germe lá em cima da manga e isso não vai ser retirado pela lavagem das mãos. Assim como também não vai ser retirado se você usar a quantidade de produto insuficiente e a duração insuficiente. Então, o que tem que ser feito? Você tem, doutor, aí parece o Heimlich, como é que é? O Himmler lá, né? E eles escolheram bem a propósito. O cara está lá pegando o germe do paciente A e jogando para o paciente B sem nenhum tipo de pudor. Isso a gente acha que é obsceno, mas acontece com frequência muito maior do que seria necessária e aceitável. E parte dessa etapa também é a manipulação de dispositivos invasivos com as mãos contaminadas, né? Porque aí é aquela história do local crítico que eu falei anteriormente. Então, essa quinta etapa então é cumprida quando você, com a sua mão mal lavada, mal higienizada, cheia de germe, vai lá e toca num paciente diferente daquele que você anteriormente havia entrado em contato. E aí, dessas etapas e do conceito de ambiente do paciente e de ambiente assistencial é que surgiu o conceito e a ideia dos 5 momentos aí, justamente para, como eu falei anteriormente, para uniformizar. Então, quais são os 5 momentos preconizados para a higienização da mão? Primeiro, antes de tocar no paciente. Quando eu falo paciente, lembre-se, não é paciente apenas, é ambiente do paciente, certo? Então, se você vai, mesmo que você não preveja entrar em contato com o paciente especificamente, mas se você vai entrar no box do paciente
e vai tocar na bomba de infusão, ou vai manipular o ventilador pulmonar artificial daquele paciente, é a mesma coisa e é considerado como se você estivesse indo tocar no paciente. Isso tem que ficar bem claro, pessoal. Qual é o motivo? Para proteger o paciente e o ambiente dele, lógico, mas principalmente o paciente, porque a partir do ambiente é que os germes têm acesso ao próprio paciente, proteger o paciente contra os germes presentes na área assistencial que estão sendo levados. E a área assistencial, lembre-se que não é só a equipe multiprofissional, nem os artefatos que estão ali onde a gente trabalha, são os outros pacientes também. Ok? Então, é proteger o paciente contra esse ambiente assistencial. E o que é que a gente vai tentar impedir aí é que o paciente se colonize aí por micro-organismos relacionados à infecção associada à assistência à saúde e provocar infecção exógena no paciente. E esses são os exemplos de momento 1, como a aula está sendo gravada e eu vou disponibilizar, eu queria chamar a atenção só para um principal, que é esse primeiro aqui. Tocar o paciente de qualquer maneira. E o que é tocar o paciente de qualquer maneira? Apertar a mão, ajudar o paciente a se mover, realizar a maioria das intervenções de saúde, tocar em qualquer dispositivo médico conectado ao paciente ou em uso exclusivo dele. Tá? Eu não vou me estender pelos outros, porque essencialmente são aspectos diferentes, mas relacionados aí à mesma ideia central, que é a ideia do ambiente do paciente, e vocês podem ter a oportunidade de ler isso com mais dedicação posteriormente. Eu só queria chamar a atenção para um aspecto aí. O texto da OMS, ele, apesar de tentar ser claro, ele não é muito claro em um aspecto. E aí, muita gente se confunde. Se você vai para o ambiente do paciente, você tem que fazer a higienização das mãos. Se você vai para o ambiente do paciente, tocar exclusivamente no paciente e vai sair sem tocar em nada, você também tem que fazer a higiene das mãos. É obrigatório, é o momento 1, ok? Agora, passado esse momento 1, ou seja, você entrou no ambiente do paciente e você antes teve que tocar na bomba de infusão e só depois você vai entrar em contato direto com o paciente, isso não constitui outra oportunidade. Você não precisa fazer a higienização das mãos, desde que você, obviamente, tenha feito essa higienização no momento 1. Ficou claro? Isso é uma coisa que, e, inclusive, é motivo de fazer a higienização, às vezes, até de forma desnecessária. Não precisa. Você precisa ter feito antes de entrar no ambiente do paciente. Se você não fez isso antes e vai entrar em contato com alguma coisa que seja relacionada ao ambiente do paciente, aí sim você tem que fazer a higienização das mãos antes de tocar no paciente e antes de tocar, inclusive, em qualquer equipamento que esteja lá postado. Tá certo? Momento 2, eu acho que eu fiz alguma besteira com esses slides. Antes de qualquer procedimento limpo e aséptico. Então, lógico, aí é obrigatório, né? Você vai fazer um procedimento que exige asepsia, você tem que garantir, mesmo que você tenha obedecido o momento 1, você tem que obedecer o momento 2 novamente. Porque no momento em que você tocou em algum local do ambiente do paciente, você já se contaminou e aí esse procedimento asséptico exige que a higienização seja novamente feita. Então veja que esses momentos eles são independentes um do outro. Eles não são necessariamente uma sequência de acontecimentos, ok? E isso aí tem que acontecer sempre que houver risco de você levar um germe, às vezes do próprio paciente, como eu já adiantei, para dentro do paciente e provocar infecção, né? E aí o objetivo é evitar a infecção exógena ou endógena ou exógena do paciente. E isso foi considerado um momento por quê? Porque geralmente, quase que invariavelmente, todos os profissionais tocam em alguma coisa antes de tocar na área limpa do paciente. Então,
Por conta disso, a OMS já decretou, e acertadamente, que esse momento é um outro momento que tem que ser obedecido. E aí está a exemplificação dos momentos todos, que eu vou passar depois para o Ederson, para ele. Aliás, a gente tem um rico material, depois eu fiquei até de passar isso para o Ederson, até não tendo a oportunidade dos últimos dias, de material de divulgação, libretos para distribuir para o profissional de saúde, está no nosso portal, e eu prometi até para o Ederson de adaptar para o servidor, e vou fazer isso assim que eu tiver a oportunidade e envio para ele para distribuir com vocês. Então, esses são os exemplos do momento 2, eu não vou perder tempo porque já está muito adiantada aí a nossa apresentação. O terceiro momento aí no caso é para proteger ao próprio profissional de saúde e ao ambiente assistencial. E aí, nesse caso, qualquer contato com líquido corporal do paciente proteico, até saliva mesmo, lágrima, qualquer tipo de líquido, você tem que considerar como um momento 3, ou seja, mais um momento para fazer a higienização das mãos. Independente, volto a repetir, de todos os outros momentos que eu já citei. O que é que a gente quer evitar? A infecção do profissional de saúde, contaminação do ambiente assistencial, né? E também no próprio paciente, num local sujo, um local limpo. Isso é também importantíssimo, viu, pessoal? Coisa que raramente a gente vê sendo obedecida. Você tocar num paciente em um ambiente supostamente colonizado por germes, como, por exemplo, uma região infectada ou supostamente infectada, e aí quantas vezes a gente se depara, nós mesmos saindo daqui, pegando com a mesma mão e pegando, fazer a ausculta do paciente ou qualquer outro tipo de procedimento, o tempo todo. Então, já vamos aqui. Então, quais são esses líquidos corporais aí? Todos esses aí. Saliva, lágrima, mucosa, cera de ouvido, pus, leite, colostro, vômito, tudo. Tudo que for excrescência, líquido, que sair do corpo de uma pessoa, tem que ser considerado como uma oportunidade e um momento para a higiene das mãos. Quarto momento, depois de tocar o paciente. Vejam, isso é importante porque o momento 4 e o momento 1, eles podem se fundir para se tornar uma única oportunidade. Como? Se você terminou de examinar o paciente, por exemplo, ou de fazer algum tipo de procedimento com o paciente e obedeceu ao momento 4 e se direciona sem ter tocado em nada, nem sem ter supostamente entrado em contato com nenhum tipo de superfície, você pode, nesse caso, não obedecer o momento 1, porque, em tese, o momento 1 já foi obedecido ao fazer a higienização no momento em que você saiu depois de você tocou, depois de que você saiu do ambiente do paciente. Mas vejam, isso só acontece nessa circunstância muito específica, que raramente acontece, de você sair de um paciente e feito um raio e para o outro. Eu acredito que esse tipo de situação acontece de forma muito extemporânea, muito rara. Eu não vou também chover no molhado, já falamos isso aí, evitar a colonização dos pacientes, minimiza também a contaminação do ambiente assistencial. E o quinto momento, veja, que é outro momento, porque mesmo que você não tenha tocado no paciente, você tendo entrado no ambiente do paciente, independentemente do que você foi fazer lá, a chance de você ter tido contato com alguma superfície e ser colonizado, ter se contaminado com germe é altíssimo, por isso que a OMS considera isso como um outro momento também. Então, deixou o ambiente do paciente é obrigatório. E vejam, o momento 5 também, ele, de certa forma, independe do momento 4. Ok? São momentos diferentes. Né? Não é a mesma coisa você após o ambiente, o paciente e após o ambiente são diferentes, mas consistem em momentos diferentes. Isso é importante atentar. Né? E aí também o intuito é evitar
levar germe do ambiente do paciente ou do próprio paciente, entenda-se, o ambiente do paciente, para o ambiente assistencial lá fora. Esses são os exemplos de momento 5, que eu vou enviar para a Adelon depois. E um último adendo aí, quando o paciente não foi tocado, o quinto momento deve ser registrado como o momento 1 ou o momento 4, que é após tocar o paciente. Eles, de certa forma, se interposicionam aí. E é isso, pessoal. Eu espero não ter me estendido demasiadamente aí, porque o assunto realmente é vasto. Essa é a aula que está lá no site da OMS, eu aumentei muito pouca coisa. Eu acredito que cumpri também um objetivo da aula em menos de 2 horas. Eu sei que é um assunto árduo, mas eu espero ter transmitido o assunto de forma entusiasmada e transmitido a paixão que isso está me trazendo em relação a mudar esse cenário para vocês também. Se eu tiver feito isso, mesmo que a qualidade da transmissão do conhecimento não tenha sido lá das melhores, eu já acredito ter feito um ótimo trabalho aí, já vou dormir feliz. Então, eu agradeço mais uma vez aí a atenção de quem permaneceu até o fim, e ao Everlon e a Patota toda do servidor aí, que é minha casa, eu sou prata da casa também, se vocês não sabem. Eu sou Marconi, Caio, Obrigado, Ciro. Matheus e todo mundo. Obrigado, Everlon. Valeu, Ciro, obrigado. Espero que vocês tenham Pessoal, não, acho que falou tudo sobre o assunto. Eu quero abrir aqui, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. O Ciro, todo mundo está curioso para saber qual é a pergunta 7, eu sei, né? Mas eu acho que a maioria do pessoal não lembra aí da pergunta 7. Deixa eu ver se eu resgato ela aqui. Eu vou... É a do álcool lá. Né? Mas eu quero... Deixa eu pegar ela aqui. Eu pego... Deixa eu descompartilhar minha tela. Eu acho que já descompartilhou já, né? Já. Quando eu tá aqui no Pages, eu acho que eu encontro ela rapidinho. Deixa eu só ver... Questionário de conhecimento. Tá. Ciro, eu gostei demais da sua aula. Gostou, Marco? Não, eu fico feliz. Adorei. Mas tá suspeito, Marco. Não, esse aqui é do OMS. Então é suspeito, amigo. Elogio de amigo é triste, porque o cara nunca sabe se é sincero, se o cara tá fazendo só para elogiar, para deixar o amigo chateado. Não, eu gostei. Gostei. Assim, mais do que a qualidade da apresentação, eu queria transmitir a ideia, sabe? Assim, mais do que as informações que eu transmiti, que eu acho que foram informações importantes também, talvez do desconhecimento de alguns, da maioria, não sei, pelo que a gente viu pelo que a gente viu na survey, parece ser da maioria. Mas eu também não quero que alguém fique chateado comigo, achando que eu estou dizendo que ninguém sabe nada a respeito da lavagem das mãos, porque eu posso estar sendo higiene das mãos, porque eu posso estar sendo injusto. Mas... Eu acho que você está coberto de razão. Bom, de qualquer forma, eu espero ter plantado uma semente aí para as pessoas começarem a se preocupar. Rapaz, eu estou aqui procurando nada. Ciro, parabéns aí pela sua cruzada, né? Porque é um assunto... Rapaz, mal começou ainda, Goulart. Mal começou, cara. Eu sou uma pessoa chata em relação a isso, né? Tanto é que todo ano, inclusive esse ano, eu faço aquele teste com luminol, né? Eu pego o pessoal lá do hospital, põe aquela caixa com ultravioleta, principalmente cirurgião, para passar o luminol na mão e depois ele põe a mão dentro da caixa. Eis a decepção que o pessoal tem quando ele vê que a mão está cheia de ponto branco, né? Uma vez fiz esse negócio, crente que abafava, quando eu fui ver, estava cheio de buraco lá. Cheio de buraco.
Eu não encontrei o questionário, mas eu encontrei o projeto do estudo que a gente fez aí. Eu posso compartilhar novamente a tela, Adriano, para mostrar o questionário? Para a gente discutir um pouco? Deixa eu só, então, compartilhar aqui a tela. Está aqui, pages. Muito bem. Eu vou ampliar aí para ver se vocês conseguem ver melhor, certo? Ajustar a largura. Vocês estão conseguindo ver? Ou está muito pequena a letra? Eu preciso aumentar mais, talvez? É porque está o facsímile só aqui. Deixa eu ampliar mais esse negócio aqui. Tentar ver se eu consigo 400. Estamos vendo, Ciro. Aí. Bom, essa primeira questão foi relativamente fácil de responder, né? Quase todo mundo acertou, né? Achei difícil o questionário, hein? Hein? Achei bem difícil o questionário. Cara, porque essa aqui, depois da minha aula, eu espero que vocês saibam responder agora, né? Assim, se as mãos não estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou outro material proteico, qual dos seguintes regimes é o mais eficaz para reduzir o número de bactérias patogênicas da mão? Lavar as mãos com água e sabão, lavar as mãos com água e sabão microbiano ou aplicar álcool? Álcool, né, pessoal? Esse aqui. Como os patógenos de antibióticos se espalham com mais frequência de um paciente para outro. Isso aqui também foi a outra que todo mundo acertou, que foi relativamente fácil. Então, não vou nem discutir. Aqui, a história da duração qual das seguintes infecções podem ser potencialmente transmitidas do paciente para que esse uso apropriado de luz e a higienização nas mãos não forem realizadas? Infecção pelo vírus herpes simplex, colonização e infecção por Staphylococcus aureus, infecção por vírus sincicial respiratório, infecção pelo vírus da hepatite B e todos os itens anteriores. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Vou deixar essa aqui para responder posteriormente, para ver se o pessoal se manifesta aqui. Essa aqui, eu acho que todo mundo chutou, porque ficou lá 50% a 50%. Não mudou em nenhum momento. Desde quando começou, ou seja, aumentava um pouquinho mais para 50, aí daqui a pouco subia para 55, daqui a pouco subia para 60, e ia, mas ficou nos 50-50. Eu comparei eu fiz análise estatística, comparei com um acaso e deu não significativo, ou seja, lógico, teve muita gente que estava marcando porque sabia que estava certo, mas boa parte aí deve ter chutado. E aí é exatamente em relação ao Clostridium difficile, né? que é o germe produtor de esporo, e aí ele não presta é falsa essa resposta porque ele não serve para matar germe produtor de esporo. Aí depois da aula ficou fácil. Essa 6 está um pouquinho mais troncha, porque inclusive eu não dei essa informação na aula, a respeito da duração desses patógenos aqui. Né? Dias a semanas. Tá? Tem duas aqui que estão erradas, que são a Escherichia coli, que vive minutos, e a Klebsiella também, que no máximo chega a 30 minutos, e estourando um pouco mais, um pouco menos do que isso. Então, por isso que a resposta correta aqui seria a letra C, né? 3, 4, 5 estão corretos. E aqui é a matadora, que é justamente a que exigia um mínimo de conhecimento a respeito das particularidades do álcool, né? Coisa que, pessoal, porque... E essa mudança foi feita, pessoal, em 2002, desde 2002... desculpe, 2012, que a OMS mudou a estratégia de higienização nas mãos, se eu não me engano. Eu preciso confirmar essa data.
porque eu vi isso já há bastante tempo e não estou me lembrando direito. Mas já faz um par de anos aí, pelo menos, no mínimo uns 8, 9 anos, que essa estratégia foi adotada de substituir a higienização das mãos. Acho que foi 2002 mesmo. 2002 que mudou, mas eu preciso confirmar essa informação. O fato é que essa informação não chegou às pessoas. As pessoas continuam achando que o álcool é menos eficiente do que a água, que o álcool ele resseca mais, ele dá mais alergia, são menos eficazes, matam de forma menos eficiente as bactérias, mais lentamente, e é exatamente o contrário. Então, a única coisa que está precisa aí sobre o álcool é a história das picaduras aí nas mãos, que foi o termo que eles usaram lá. Eu não encontrei, eu pensei em botar formigamento, mas eu digo, não, eu vou traduzir pelo termo literal, porque picadura ou picada as pessoas entendem melhor do que qualquer outra coisa que eu inventasse. Por isso ficou esse termo meio aí deselegante aí, mas a tradução foi literal. E é exatamente isso, o álcool não dá esse problema todo que a gente imagina. E essa questão aqui obviamente, tudo, né? Ou seja, vocês, o que eu estava falando, a história da higienização das mãos e aquele gráfico que eu vou parar de compartilhar agora, só para a gente complementar aqui a informação aqui. Aquele gráfico que eu mostrei para vocês lá dos profissionais que se autorreferiam, né, e achavam achavam que faziam as coisas tudo direitinho, é igual o que Descartes dizia em relação ao bom senso, né? Descartes dizia que o bom senso era a qualidade mais bem distribuída entre a humanidade, porque quem não tinha nenhum achava que tinha, acha que tem, né? E quem tem algum acha que já tem o suficiente e não precisa de mais. Então, é mais ou menos o que acontece com a coitada da higienização das mãos, né? Quem não sabe de nada acha que sabe, parte do pressuposto que todo mundo sabe também, e assim vira uma corrente de desconhecimento que é um problemão no final das contas. Ok, Ciro. Acho que você deixou claro para todos aí a importância da higienização das mãos, da necessidade de que todo mundo entendam a importância disso, entendam o processo e se preocupe em cuidar para que isso aconteça no nosso dia a dia, porque só assim nós vamos conseguir diminuir a incidência das infecções relacionadas à assistência de saúde, e isso é obrigação nossa. Só nossa, cara. Entender que nós, dentro da UTI, temos uma quantidade de oportunidades muito mais altas do que em outras áreas do hospital, e isso aumenta o nosso desafio, mas nem por isso nós vamos deixar de nos comprometer com isso. Muito obrigado pela sua apresentação, Ciro, e vamos seguir de mãos limpas. Faça. Só um último adendo. É que essa iniciativa aqui, na realidade, se a gente não proporcionar seguimento e mudança e tiver convicção de que isso precisa ser continuado de forma sistemática e de uma forma quase obsessiva, para não dizer obsessiva, a gente não vai conseguir mudar esse cenário. Esse é outro porque muda. Enquanto isso é como você amarrar o cadastro do sapato. Você não tem que pensar. Você não pensa para amarrar o cadastro do sapato. A mesma coisa tem que acontecer em relação à higiene das mãos. Você tem que chegar a um ponto de automatismo tão aperfeiçoado que você vai fazer a higiene das mãos sem nem pensar em fazer a higiene das mãos. Esse é o ponto ideal de ser alcançado. Talvez seja muito difícil de conseguir, e isso passa, inclusive, porque passa por mudança de cultura, né? A história da higienização das mãos é uma coisa que vem da educação familiar também, né? A criança aprende que tem que lavar as mãos, mas ela aprende que tem que lavar as mãos para se proteger, e a gente leva isso para a idade adulta. E a história de você lavar as mãos para não só proteger a si próprio, mas para proteger seu semelhante, é uma coisa que tem que ser incorporada aí, e para incorporar isso precisa
bater em ferro frio muito, 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 muito. Ciro, é como a semelhança com o protocolo, ele tem que ser gerenciado, ele tem que ser cobrado. Tem que ter uma política de implementação. Não, mas não é só cobrar, não, Ricardo, porque a história da cobrança. Tem que mudar a cultura do hospital. Isso. Tem que ter a cultura da segurança incorporada. A cultura da lavagem da mão. Por isso, né? Que é uma cultura de segurança, não deixa assim. Enquanto não tiver isso, inclusive de cima para baixo também, tem que ter o exemplo, né? Tem que ter o compromisso, tem que ter o engajamento dos gestores. Para que seja gerado um ambiente, né, um clima organizacional propício, porque isso também é fundamental. Tanto que está lá nas recomendações da OMS. Se você pegar a cartilha que eles têm para estratégia de implementação, você vai ver lá que eles preconizam isso também. Porque é muito mais que custo. Muito mais que custo implica em qualidade e segurança do doente. Sem dúvida nenhuma. Primeira coisa que tem que ser feita é a educação. Educação e treinamento, que é o que nós estamos iniciando aqui. Depois, repetição. E repetição com o máximo de recursos que você puder utilizar. Tem lá na estratégia multimodal, cartazinho. Tem que renovar os cartazes para não perder o interesse. Tem que estar sempre modificando, promover. Eu vi uma ideia genial do Hospital Mater Dei, que é a história do concurso, você fazer disputas entre as equipes para ver quem faz mais a higiene. Auditorias, de preferência secretas, para verificar e ver se suas intervenções estão sendo adequadas ou não. E um componente fundamental também é o engajamento das lideranças e a criação do clima organizacional. Está lá. Okay. Excelente, Ciro. Tá, vamos lá, chegamos nas 2 horas. Então, um abraço para todos. Prazer. Vamos continuar aí com nossa cruzada, pessoal. Não me deixem só. Aí, Ciro, quanto álcool aqui, Ciro? Tá cheio de álcool aqui. Tchau, pessoal. Até mais. Um abraço. Obrigado aí. Tchau.